Olá, tudo bem? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Professor Marcelo na área. Nesta videoaula eu vou continuar o estudo de balanceamento de equações redox. Eu vou apresentar mais alguns exemplos para você fixar e aprender este assunto bem direitinho, beleza? Então vamos lá. Exemplo 2. A primeira etapa do balanceamento é determinar os números de oxidação de todos os elementos químicos participantes da reação. No FeSO4, a gente tem um problema que é o ferro. O ferro, como você já sabe, tem mais de um NOx, ok? Bom, uma maneira de determinar o NOx do ferro é conhecer a carga do ânion sulfato. A gente já sabe que o ânion sulfato tem carga igual a -2. Como a soma dos NOx totais tem que ser igual a zero, o ferro tem carga igual a +2. Se você não souber qual é a carga do ânion sulfato, você pode começar pelo ácido sulfúrico. Veja bem, você já sabe que o hidrogênio na frente tem NOx igual a +1. E o oxigênio, neste caso, tem NOx igual a -2. Como a soma dos NOx totais tem que ser igual a zero, a gente pode determinar o NOx do enxofre. 2 vezes +1 é igual a +2. No oxigênio, 4 vezes -2 é igual a -8. Somando -8 com +2, o resultado é igual a -6. Portanto, o enxofre tem NOx igual a +6. Ok? -6 com +6 é igual a zero. Observe que aqui também tem SO4. Logo, aqui o enxofre também é +6 e o oxigênio também é -2. Então, aqui a gente já pode calcular o NOx do ferro. Vamos lá. 4 vezes -2 igual a -8. Somando com +6, o resultado é -2. Para dar zero, o NOx do ferro tem que ser igual a +2. Agora aqui, a gente sabe que o hidrogênio na frente é +1, o oxigênio é -2, 3 vezes -2 igual a -6, somando com +1 dá -5, logo o nitrogênio tem que ser igual a +5, certo? Vamos para o outro lado. Como é que a gente pode agora determinar o NOx do ferro? Como você já sabe que no SO4 o enxofre é +6 e o oxigênio é -2, a gente pode calcular a carga total destes 3 ânions sulfato. Vamos lá. Aqui dentro dos parênteses há 4 vezes -2 é igual a -8, somando com +6 dá -2. -2 vezes 3, são 3 ânions sulfato, dá -6. Então, a carga total do ferro tem que ser +6. Dividindo por 2, o NOx do ferro é +3. Vamos ao monóxido de nitrogênio. O oxigênio é -2. Logo, o nitrogênio é +2. Na água, o oxigênio é -2. Então, a carga total do hidrogênio tem que ser +2. Como há 2 átomos de hidrogênio nesta molécula, a gente divide +2 por 2 e o resultado é +1. Observando os valores de NOx, a gente verifica que o NOx do ferro aumentou. Ele passou de +2 para +3. Logo, o ferro sofreu oxidação. E o NOx do nitrogênio diminuiu. Passou de +5 para +2. Logo, o nitrogênio sofreu uma redução. Beleza? A aula é sobre balanceamento de equações redox, mas eu vou continuar colocando os agentes oxidante e redutor para você treinar bastante estes conceitos, beleza? O agente oxidante é o HNO3, pois o ácido nítrico é a substância reagente que contém o elemento químico que sofreu redução. E o agente redutor é o FeSO4, pois o sulfato de ferro 2
é a substância reagente que contém o elemento químico que sofreu oxidação. Vamos à etapa 2, que é calcular o ΔH e o ΔOx. Quem sofreu redução foi o nitrogênio. Calculando o ΔH, o NOx maior menos o NOx menor. Então, 5 menos 2, vezes o número de átomos de nitrogênio na fórmula em que há maior quantidade de átomos de nitrogênio. Aqui tem um átomo de nitrogênio e aqui também tem apenas um átomo de nitrogênio. Então, multipliquei por 1. O resultado deste cálculo é 3. Vamos agora calcular o ΔOx. O ferro sofreu oxidação. O maior NOx do ferro é mais 3. Então, fazendo mais 3 menos 2, aqui está, o resultado é igual a 1, vezes o número de átomos de ferro na fórmula em que há maior número de átomos de ferro. Aqui há apenas um átomo de ferro e aqui há 2 átomos de ferro. Então, eu multiplico esta diferença por 2. O resultado é igual a 2. A etapa 3 é simplificar os valores de ΔH e ΔOx. Bom, 3 com 2 não é possível simplificar. Etapa 4. Vamos usar o valor de ΔH. O ΔH vai passar a ser o coeficiente estequiométrico do elemento que sofreu oxidação, que é o ferro. Observando a equação química, eu posso colocar o valor 3 aqui ou aqui. Porém, conforme as regras apresentadas na videoaula anterior, a gente coloca o coeficiente estequiométrico no lado em que há maior número de átomos do elemento que sofreu oxidação. Então, vou colocar o 3 aqui, na frente da fórmula do sulfato de ferro 3. Então, aqui está, ó. Beleza? Agora, vou utilizar o valor de ΔOx. Aqui está. O 2 vai passar a ser o coeficiente estequiométrico do elemento que sofreu redução. Observando a equação química, tem nitrogênio aqui e aqui. Beleza? Eu vou colocar o 2 no lado em que há maior quantidade de átomos de nitrogênio. Aqui tem um átomo de nitrogênio, aqui também tem um átomo de nitrogênio. Então, tanto faz. Tá? Eu coloquei o 2 aqui, ó. Tá vendo? E do outro lado também eu coloquei 2. Como eu já usei os valores de ΔH e ΔOx para determinar os coeficientes estequiométricos, agora só falta determinar os outros coeficientes estequiométricos usando o método das tentativas. Beleza? Etapa 6. Usando métodos das tentativas. Neste método, a gente aplica a ordem do macho. Primeiro os metais, depois ametais, carbono, hidrogênio e, por último, o oxigênio. Então, eu repeti aqui a equação química após a etapa 5. A gente ainda tem que colocar alguns coeficientes estequiométricos, beleza? Então, vamos lá. O único metal desta reação é o ferro. No lado direito da equação química, há 6 átomos de ferro. Então, aqui eu tenho que colocar o coeficiente estequiométrico 6. 6 vezes 1 é igual a 6. Seguindo a ordem, eu vou balancear os ametais. O nitrogênio é um ametal, mas ele já está balanceado. No lado esquerdo da equação química, há 2 átomos de nitrogênio. E no lado direito da equação, também há 2 átomos de nitrogênio. E aqui tem o enxofre, que é um ametal. No lado direito da equação química, 3 vezes 3, 9 átomos de enxofre. Como aqui no lado esquerdo já há 6 átomos de enxofre, eu tenho que colocar neste espaço o coeficiente estequiométrico 3, para que aqui tenha 3 átomos de enxofre. 3 mais 6 é igual a 9. O próximo da ordem é o carbono, só que nesta equação química não há carbono. Então, vou para o hidrogênio. Aqui tem hidrogênio. No lado esquerdo da equação química, 2 mais 3 vezes 2, 6.
8 átomos de hidrogênio. Então, no lado direito da equação química também tem que ter 8 átomos de hidrogênio. Logo, eu tenho que colocar aqui o coeficiente estequiométrico 4. Eu já coloquei todos os coeficientes estequiométricos da equação, mas como eu falei lá na videoaula sobre balanceamento de equações químicas, é sempre bom conferir se a quantidade de átomos de oxigênio é a mesma em ambos os lados da equação, beleza? Se não estiver igual, é porque há algum erro. Show? E aí você tem que verificar onde é que você errou no balanceamento. Joinha? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3. Na etapa 1, eu determinei os valores das cargas de todos os elementos químicos participantes da reação. Então, aqui no dicromato de potássio. O potássio é um metal do grupo 1 da tabela periódica, logo seu NOx é igual a mais 1. O oxigênio, neste caso, é menos 2. Então, eu calculei o NOx do cromo. Vamos lá. 7 vezes menos 2 igual a menos 14. Somando com 2 vezes mais 1, mais 2, o resultado é menos 12. Logo, o NOx total do cromo tem que ser mais 12. Dividindo mais 12 por 2, o resultado é mais 6. Vamos ao etanoato de sódio. O sódio também é um metal do grupo 1 da tabela periódica, logo seu NOx é igual a mais 1. O oxigênio, neste caso, é menos 2, e eu calculei o NOx do carbono. Fazendo 4 vezes menos 2 igual a menos 8, somando com 2 vezes mais 1, que é mais 2, o resultado é menos 6. Logo, o NOx total do carbono é mais 6. Dividindo por 2, o resultado é mais 3. Novamente, o ácido sulfúrico. Então, estas cargas eu já mostrei no slide anterior. No sulfato de potássio, o potássio é um metal do grupo 1 da tabela periódica, logo seu NOx é mais 1, beleza? E a gente também já viu que quando aparece o ânion sulfato, o enxofre é mais 6 e o oxigênio é menos 2. Joinha? Aqui, novamente, aparece o sulfato de um metal que possui NOx variável, o cromo. Eu coloquei aqui o NOx do enxofre, no sulfato, que é mais 6, e do oxigênio, menos 2. Né? A gente já sabe que aqui, dentro dos parênteses, o resultado do somatório das cargas é igual a menos 2. Então, menos 2 vezes 3 dá menos 6. A carga total do cromo é mais 6. A soma tem que dar igual a 0. Então, dividindo mais 6 por 2, o resultado é mais 3. Joinha? No sulfato de sódio, eu coloquei aqui o NOx do sódio, ele é do grupo 1 da tabela periódica, mais 1. A gente já sabe que o enxofre é mais 6 e o oxigênio é menos 2 no ânion sulfato. Na água, a gente já viu, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. E no dióxido de carbono, o oxigênio é menos 2. Então, o carbono tem que ser mais 4. Veja bem, 2 vezes menos 2, menos 4. Somando com mais 4, o resultado é igual a 0. A gente observa que o NOx do cromo diminuiu de mais 6 para mais 3. Logo, ele sofreu uma redução. E o NOx do carbono aumentou de mais 3 para mais 4. Logo, ele sofreu uma oxidação. O agente oxidante é o K2CR2O7, pois esta substância reagente, o dicromato de potássio, possui o elemento químico cromo, que sofreu redução. E o agente redutor é o Na2C2O4, pois esta substância reagente, o etanoato de sódio, possui o elemento químico carbono, que sofreu oxidação. Joinha? Na etapa 2, eu calculo o ΔR e o ΔOx. O cromo sofreu redução. Então, calculando o ΔR, o maior NOx do cromo está aqui, mais 6, menos 3. 6 menos 3 é igual a 3, vezes o número de átomos de cromo na fórmula em que há maior número de átomos de cromo. Tem 2 aqui e aqui tem 2. Então, multipliquei 3 por 2, o resultado é 6. Como o carbono sofreu oxidação, aqui eu calculo o ΔOx, fazendo a diferença entre o maior NOx do carbono, que é mais 4,
e o menor NOx do carbono, que é mais 3. Então, 4 menos 3 é igual a 1. Vezes o número de átomos de carbono na fórmula em que há maior número de átomos de carbono. Aqui só tem 1 e aqui tem 2. Então, multipliquei esta diferença por 2. O resultado é igual a 2. Etapa 3. Simplificar os valores de ΔH e ΔOx. 6 dá para simplificar com 2. Eu dividi ambos por 2. Então, o ΔH passa a ser 3 e o ΔOx passa a ser 1. A gente faz isso para trabalhar com os menores coeficientes estequiométricos inteiros possíveis. Beleza? Então, vamos lá. Etapa 4. Usando o valor de ΔH, o valor 3 passa a ser o coeficiente estequiométrico do elemento químico que sofreu oxidação, que foi o carbono. Aqui há 2 átomos de carbono, do outro lado só um átomo de carbono. Então, o valor 3 deve ser colocado na frente da fórmula da substância que possui maior número de átomos de carbono. Então, eu coloquei o 3 aqui, ó, na frente da fórmula do etanoato de sódio. Joinha? Agora, na etapa 5, nós vamos usar o valor do ΔOx, que é igual a 1. Este valor 1 vai ficar na frente da fórmula que contém o elemento químico que sofreu redução, que foi o cromo. Então, aqui tem cromo e aqui tem cromo. Eu vou colocar o coeficiente estequiométrico 1 na frente da fórmula em que há maior número de átomos de cromo. Aqui tanto faz. Aqui tem 2 e aqui tem 2. Certo? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o coeficiente estequiométrico aqui na frente da fórmula do dicromato de potássio e aqui também, ó, na frente da fórmula do sulfato de cromo 3. Beleza? Então, está aqui o número 1. Joinha? Agora, para determinar os outros coeficientes estequiométricos, a gente vai usar o método das tentativas. Vamos que vamos! Agora vamos usar o método das tentativas. Aqui eu repeti a equação obtida na etapa 5 e vamos balancear primeiro os metais. A reação tem como metais o potássio, o sódio e o cromo. O cromo já está balanceado. Olha aqui, deste lado tem 2 átomos de cromo e do outro lado também há 2 átomos de cromo. Vamos balancear o potássio. Aqui há 2 átomos de potássio e do outro lado ainda falta o coeficiente estequiométrico na frente da fórmula que possui o potássio. Certo? Como aqui já há 2 átomos de potássio, eu vou colocar o coeficiente estequiométrico 1 na frente do sulfato de potássio. Joinha? Vamos agora balancear o sódio. No lado esquerdo da equação química há 6 átomos de sódio. 3 vezes 2 é igual a 6. No lado direito há apenas 2 átomos de sódio. Então eu tenho que colocar aqui um coeficiente estequiométrico que multiplicado por 2 resulte em 6. Eu coloquei 3. 3 vezes 2 é igual a 6. O próximo a ser balanceado é o enxofre, pois ele é um ametal. Vamos lá, do lado direito da equação química, há 3 vezes 1 átomo de enxofre é igual a 3. Aqui há 3 vezes 1 vezes 1, mais 3 átomos de enxofre, então agora são 6 átomos de enxofre. E aqui há 1 átomo de enxofre, certo? Então, do lado direito desta equação química, há 7 átomos de enxofre. No lado esquerdo, só há átomos de enxofre aqui. Logo, eu tenho que colocar o coeficiente estequiométrico 7 na frente da fórmula do ácido sulfúrico. 7 vezes 1 igual a 7. Bom, o próximo do balanceamento é o carbono. Vamos lá. No lado esquerdo da equação química, 3 vezes 2, 6 átomos de carbono. No lado direito também tem que ter 6 átomos de carbono. Então, eu tenho que colocar aqui na frente da fórmula do gás carbônico o coeficiente estequiométrico 6. Que bonitinho, que legal! Vamos que vamos. Próximo é o hidrogênio. Ainda tenho que colocar o coeficiente estequiométrico aqui, ó, na frente da fórmula da água. Vamos ver quantos hidrogênios tem no lado esquerdo da equação química. Aqui há 7 vezes 2, 14 átomos de hidrogênio. Do outro lado, vamos lá. Cadê hidrogênio? Aqui, só tem aqui.
Então, aqui também tem que dar 14 átomos de hidrogênio. O coeficiente estequiométrico que deve ser colocado na frente da fórmula da água é 7, pois 7 vezes 2 é igual a 14. O oxigênio também está balanceado. Que bonitinha esta equação redox! Show de bola, que maravilha! Gente, ainda faltam mais 4 exemplos. Para a videoaula não ficar tão grande, eu vou apresentá-los na próxima videoaula. Cada exemplo tem um detalhe diferente do exemplo anterior, ok? Então é importante que você assista a próxima videoaula para conhecer as outras possibilidades de balanceamento de equação redox. Por último, eu vou apresentar uma equação redox envolvendo íons, cujo balanceamento tem mais um detalhe a ser considerado. Joinha, conto com você na próxima videoaula. Se você gostou desta videoaula, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva já. Já estou indo. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!